Olá, mais um vídeo da série Nos Caminhos de Jesus. Vamos avançar hoje, de fato, e vamos chegar ao Pacto do Sinai. Vamos comparar o Código de Hammurabi. Aqui nós estamos vendo o rei em pé e a divindade sentada, Marduk. É a mesma figura de Sargão, é a mesma figura do Código de Ur-Nammu, é a mesma situação das leis de Manu e de vários outros que são semelhantes a Moisés, porque todos falam que o monarca subiu uma montanha para receber de Deus a lei. Então essa lei devia ser um conjunto de costumes consuetudinários. Costumes consuetudinários é pleonasmo. Um conjunto de ações, de deveres consuetudinários, quer dizer, consagrados pelo costume, pelo hábito, e que tinham se tornado lei. No caso dos hebreus, desde os patriarcas até a promulgação do Pacto do Sinai, que finalmente aqui estamos. Chegado ao Sinai, o Decálogo, e a gente pensa que somente nós aprendemos, primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, segundo mandamento, não tomarás seu santo nome em vão, terceiro mandamento, guardarás seus dias e festas, quarto mandamento, honrarás teu pai e tua mãe, e aí vai por diante, e não era somente isso. Então, o Decálogo, os 10 mandamentos, que não sei se dará para vocês verem aqui no 25, meu dedo está aqui embaixo, o Decálogo 20, Êxodos 20, vai ser repetido em Deuteronômio, e nós vamos agora mostrar que o fato de haver a semelhança entre a figura, a vida e o personagem de outros códigos e o código de Moisés, então esses 10 mandamentos, na verdade, nós aprendemos, eu aprendi no catecismo, na verdade são 613 preceitos. 613. Então, as 10 Shemot, palavras, é apenas, vamos dizer assim, uma expressão que se popularizou, mas o código mosaico, no final das contas, eram 613 preceitos. Então, honra teu pai e tua mãe na terra, para que se prolongue os teus dias. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não apresentarás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não desejarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu burro, seu jumento, ou coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, mulher, aqui, na mentalidade deles, ficava junto com casa, servo, serva, boi, jumento, burro ou qualquer outra coisa, era um objeto. Mas isso aqui é apenas uma introdução, e nós, cristãos, recebemos isso como sendo a lei natural. Acho que todos os povos tinham algo semelhante, mas nós hoje vamos adiante. Finalmente, a aliança do Sinai vai ser revelada. Estas são as leis judiciais 21. Aqui, finalmente. Aliança do Sinai. Estas são as leis judiciais que lhes proporás. Moisés, no Monte Sinai,
recebendo, assim como Hammurabi, assim como Urnammu, assim como Sargão, assim como Manu e outros. Quando comprares um escravo, servir-se-ei dele 6 anos, mas ao 7º sairá livre e gratuitamente. Gente, isso é um milagre. Isso é um milagre. Naquela época, a escravidão era considerada uma instituição. A escravidão ainda há em alguns países, embora haja instituições que lutem, instituições internacionais e ONGs que lutem contra a escravidão, mas nem Jesus Cristo falou nada contra a escravidão. E um escravo no Novo Testamento, chamado Onésimo, que fugiu do seu senhor e foi pedir a Paulo orientações do que devia fazer, Paulo disse: volta para o teu senhor e obedece a ele como teu servo, como sendo seu servo, mas não mais por obrigação, mas por amor a Jesus Cristo. Cumpre aquilo que te foi determinado pelas leis da sociedade a que pertences, porque o Senhor não lhe protegerá se tu fores rebeldes à ordem social. A ordem social. Então, numa sociedade em que a escravidão era uma instituição, em que o prisioneiro de guerra ou aquele que fazia dívidas as quais não podia pagar era escravizado e ficava escravo a vida inteira, tendo apenas em alguns reis, em alguns reinos, o privilégio de, quando completava 60 anos, o Senhor liberá-lo do trabalho e continuar sustentando ele, quer dizer, lhe dava aposentadoria, isso nos lugares onde havia mais humanidade. Aqui diz: quando comprares um escravo, servir-te-á 6 anos, mas no 7º sairá livre e sem pagar nada. Se entrou sozinho, sairá sozinho. Se estava casado, sua esposa sairá com ele. Se entrou com a família, sairá com a família. Se seu amo lhe tiver dado esposa e esta lhe tiver dado à luz filhos ou filhas, a mulher e os filhos serão do seu amo, e ele sairá sozinho. Se o escravo, porém, disser: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não quero ser livre, então seu senhor o levará diante de Deus, fá-lo aproximar-se da porta do tabernáculo ou do umbral, e lhe furará a orelha com a sovela, e ele então será escravo, porque assim desejou para sempre daquele senhor. Mas olha, é um senso de humanidade que não existia. Se escravizares um homem por dívida, ou porque o venceste em batalha, ele te servirá durante 6 anos, mas no 7º dia será livre. E se ele entrou na tua casa e você o escravizou e ele era casado, ele entrará com a sua esposa e sairá com a sua esposa, sem pagar nada. Então a escravidão durava 7 anos. E depois de 7 anos, 1 ano sabático no costume judaico. 7 anos constituíam 1 ano sabático. Então a remissão do escravo era automaticamente concedida pela lei. Isto não tem aqui. O que mais? Quem ferir um homem de sorte e este vier a morrer, seja também condenado à morte. Se, porém, não o fizer premeditadamente, sim acidentalmente, porque fez
com que o outro morresse, mas não teve essa intenção, hoje nós dizemos doloso ou culposo, assassinato doloso ou culposo. Culposo quando é feito sem intenção de matar, no caso, posso atropelar, eu atropelei uma garota de 12 anos, mas graças a Deus, 12 anos. Ela só teve um problemazinho na cervical e mais nada, então respondi a um pequeno processo como culposo. O acidente tornava o fato culposo. Quer dizer, feri uma pessoa sem a intenção de ferir. Ela atravessou-se na frente do meu carro. Então aqui ele faz a diferença entre o assassinato, o homicídio culposo e o homicídio doloso. Gente, isso é hoje, depois da reforma napoleônica, que foi uma revisão geral dos códigos antigos, principalmente as leis romanas. Assim como a Grécia nos deixou a filosofia, Roma nos deixou as leis, a legislação. Cada civilização deixou aquilo que tinha. A Grécia, os filósofos, a sabedoria. Roma, a lei, porque governava vários povos e esses povos tinham que estar submetidos a um sistema, a uma legislação. Então, quem ferir um homem de sorte que venha a morrer, seja também condenado à morte. Se, porém, não fez premeditadamente de propósito, mas Deus o fez cair em suas mãos, eu estabelecerei um lugar onde se possa refugiar. Quer dizer, se não tendo a intenção de matar, matou e foi pego, eu estabelecerei um lugar onde ele possa ficar refugiado. Se, porém, tramou contra o seu próximo para matá-lo ardilosamente, o levarás à morte. Aqui, então, a pena para o homicídio doloso, premeditado, intencional, é a morte. Mas a pena para o homicídio culposo, que quando meu advogado, o delegado disse, a escrivão coloca aí que ele vai responder um pequeno processo, porque causou dano, então será um processo culposo. Aí eu falei, mas eu não tive culpa nenhuma, ela jogou na frente do meu carro, o advogado falou, calma, professor, culposo quer dizer sem a intenção de causar dano, doloso é que pois já está aqui. Já está aqui e aqui não está. Vamos então mostrando as semelhanças e as diferenças, né? A libertação, a remissão de um escravo depois de 7 anos de serviços prestados, e se ele já era casado, sairá com a sua esposa, livremente, sem pagar nada. Depois, um assassinato é diferenciado de ser doloso ou culposo. E então, vocês mandarão construir uma cidade que será minha, diz Deus. E aquele que entrar nessa cidade, se porventura matou sem querer, mas foi descoberto, mas se ele não teve essa intenção e fugir para esta cidade de refúgio, que é minha cidade, ele ficará refugiado ali até o tempo que se cumprir a prescrição do delito e não será condenado. Meu Deus, isto está muitos anos à frente do que qualquer legislação da época. Esse é o Pacto do Sinai. Essa é a legislação mosaica. Quer ele tenha existido, começando numa cestinha com betume, indo até a princesa, como o Sargão foi numa cestinha com betume até a Kiki, mas isso não havia no Código de Sargão, nem no Código de Hammurabi, nem no Código de Ur-Namur, nem nas leis de Mano, nem em nenhuma legislação antiga. Vamos continuar? A diferença entre homicídio doloso e culposo e uma cidade de refúgio, que é aquele que cometeu homicídio. Se foi culposo,
ou seja, acidentalmente, fuja para essa cidade e lá ninguém porá a mão nele. Ele ficará lá refugiado até prescrever o tempo que será dado no contexto geral da legislação. Quem bater em seu pai ou em sua mãe será condenado à morte. Quem tiver raptado uma pessoa, quer já a tenha vendido, quer se ache em seu poder, seja condenado à morte. Quem amaldiçoar pai ou mãe, seja condenado à morte. Quando um homem e outro homem entrarem em rixa e um ferir o outro com pedra ou com o punho e não morrer, mas tiver de ficar acamado, se levantar e andar pela rua apoiado em sua bengala, quem o feriu será absolvido, mas indenizará pelo tempo que esteve acamado. Sustentará, essa lei nós temos, e providenciará pelo seu completo restabelecimento. Eu tive que sustentar essa garota durante 20 dias, porque foi o tempo que ela passou, dependendo sem poder mover a cervical. Foi a pena que eu sofri. Então, levava remédios para ela, todo medicamento, levei ela ao médico, uma pediatra, a pediatra fez a medicação, primeiro levou ela até um quarto, desnudou-a por inteiro para ver se havia lesão, atestou que não havia lesão, só havia um problema na cervical, que ela teve que usar aquele colar, mas eu fui obrigado a comprar os remédios, não precisou ir para o hospital, foi para casa. Levar o remédio, pegar a receita, comprar o remédio e levar para ela o suficiente diariamente durante 20 dias para que ela tivesse uma vida de princesa. Ela era pobrezinha, eu levava guloseimas, ela adorava. E quando acabaram os 20 dias, eu estava afeiçoado a ela e ela afeiçoada a minha esposa. Então, não quis, mas eu queria adotá-la, porque a mãe dela era mãe solteira. Minha esposa não deixou. Eu tinha lá os motivos dela. Isso. Com 12 anos, ela já era uma mocinha. Então, quando alguns homens, altercando, baterem numa mulher grávida, de sorte que sobrevém o aborto, mas sem outro dano mortal, quem bateu seja punido com a multa que o marido da mulher impuser e pague por decisão dos magistrados. Também a indenização, porque a mulher entrou na briga sem ser o objeto da briga e terminou abortando, então, de novo, culposo, não doloso. Então, haja uma indenização. Então, quando alguém ferir o olho do seu escravo ou de sua escrava, inutilizando-o, põe em liberdade para compensar o olho perdido. Se quebrar um dente do seu escravo ou escrava, deixá-lo-á em liberdade para compensar a perda do seu dente. Justiça. Vamos continuar. Vamos dar uma... Quando alguém tiver confiado a outro dinheiro ou objeto em custódia e forem roubados da casa dessa pessoa, se for descoberto o ladrão, restituirá em dobro. Não se descobrindo o ladrão, o depositário comparecerá diante de Deus a fim de apurar que ele não pôs a mão naquilo que pertence ao próximo. De fato, foi roubado. O ladrão, se for achado, terá que devolver o roubo. E aquele que ficou com o depósito e foi roubado, ele não será danificado se a investigação concluir que ele foi de fato roubado. Ele não escondeu os bens que foram dados a ele para que ele tomasse conta enquanto alguém viaja. Mas, se houver má fé, seja um boi, um burro, uma ovelha, uma veste ou qualquer coisa perdida, e alguém disser, é isto aí, encontrei,
A causa de ambas as partes será levada diante de Deus, e aquele que for condenado por Deus pagará em dobro o valor do objeto ao outro. Mais uma vez, a indenização. Há algumas coisas aqui especiais. Se alguém tiver seduzido uma virgem, não desposar de dormir com ela, dotá-la-á casando com ela. Então, assim no Nordeste. Mas no Nordeste, o cidadão vai com o pai vai com o revólver atrás do cidadão e fica, e o padre casa. E uma brincadeira agora que eu vou contar para vocês. O rapaz seduziu uma donzela, e aí o pai dela disse, se não casar, morre. Aí a mãe, não, meu filho casa. E aí fizeram uns preparativos pobres e levaram. E aí, Padre Miguel, que era um padre que sofria de uma úlcera e tinha um mau humor danado, disseram, padre, o senhor vai casar aqui um casal porque o rapaz fez mal à moça, é assim que a gente fala, fez mal à moça e vai ser obrigado a casar porque o pai está ameaçando ele de morte. Aí o padre se preparou todo lá na sacristia, lá vem o Padre Miguel. Quando o padre chega na frente do altar para fazer o casamento, pergunta a moça, é de gosto que você casa com Miguel, fulana de tal, Maria? Sim, é de gosto. Miguel, é de gosto que você casa com... Não, padre, eu fiz mal à moça, depois me arrependi, mas o pai dela disse que se eu não casar eu morro. Não, assim eu não caso. Tem que ser, você tem que dizer sim. Aí voltou o padre para a sacristia. E já está ele desfazendo a roupa, quando a mãe chega, não, padre, não desfaz a roupa não, porque o meu filho disse que não quer morrer, vai casar. Volta o Padre Miguel. Isso aconteceu 5 vezes. Na 5ª vez ele perguntou, Maria, de gosto que você casa com Miguel? Maria, sim. Miguel, é de gosto que você casa com Maria? Aí ele já tinha, claro, já tinha amadurecido as ideias, disse assim, sim, padre, eu aceito. Pois agora quem não aceita sou eu. Vai casar onde você quiser, porque aqui você não casa mais. Ele já estava de saco cheio. Então, aqui diz, se, portanto, uma moça for desvirginada, então ela será, aquele que a desvirginou será obrigado a casar com ela. Se, porém, o pai recusar dar-lhe, pagará a importância correspondente ao dote da virgem. Quer dizer, o que desvirginou ela pagará a importância tal. Quem tiver relações com o animal, seja condenado à morte. Bestialismo, nós chamamos hoje, né? Bestialismo. O crime para o bestialismo era a morte. Agora ouçam bem. Versículo 20 do Êxodo. Não molestarás, nem oprimirás o estrangeiro que viva no teu meio, pois lembra-te que foste estrangeiro na terra do Egito. Não afligirás a viúva nem o órfão, de alguma maneira. Se o afligires, ele clamará a mim e eu ouvirei o seu clamor. Inflamarei a minha cólera contra aquele que o afligiu e ele terminar morrendo à espada. Quer dizer, os estrangeiros estavam protegidos por lei. Em nenhuma cidade, nós temos uma outra história de Daimon e Pítias, 2 atenienses foram visitar Tebas e lá Damon se envolveu numa briga, numa rixa e matou um cidadão de Tebas e foi condenado à morte. Então aqui, não, estrangeiro, vamos ver se na altercação, se ele foi ofendido duramente para fazer assim. Então, não molestarás, nem oprimirás o estrangeiro, porque também vós foste estrangeiro na terra do Egito. Se emprestares dinheiro a alguém do povo, teu concidadão, pobre, não o tratarás como credor, não exigirás dele juros.
Os banqueiros precisavam ler isso. Se tomares como penhor o manto dele, devolver-lhe-ás ao anoitecer, porque é sua única coberta, e veste do seu corpo com que dormirá no frio da noite. E se não fizeres isto e ele clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Não blasfemarás contra Deus, nem murmurarás contra o príncipe do seu povo. Gente, como disse um determinado advogado, o Código da Aliança é um milagre para a época. Nenhum outro código lhe é semelhante. Hammurabi. Começo é igual. Começo é, naturalmente, se um cidadão acusou um outro e lançou sobre ele suspeita, mas não puder comprovar a sua acusação, o acusador deverá ser morto. Olha o cuidado, né? Se acusar, acuse com provas, porque se você não puder provar, será morto. Se um cidadão lançou contra um outro cidadão uma acusação de feitiçaria, mas não pôde comprovar, aquele sobre quem a acusação foi lançada de feiticeiro irá ao rio e mergulhará, e a água do rio o levará. Mas se o rio dominar, ele tomará para si a sua casa, ou seja, ficará prestando atenção. Se perceber que ele está se afogando, salva ele e fica com a casa dele. Se o rio purificar aquele cidadão e ele sair ileso, aquele que lançou sobre ele a acusação será morto. E o que mergulhou no rio foi jogado dentro do rio, o rio aqui era o Eufrates, né? Tomará para si a casa do seu acusador. Você vê que também é alguma coisa muito, muito equilibrada. Se um cidadão escondeu em sua casa um escravo ou uma escrava fugitivos do dono, e não, quando o arauto anunciou isso, não o fez sair, o dono da casa que escondeu o escravo será morto. Se um cidadão prendeu no campo um escravo ou escrava fugitivos e o reconduziu ao seu dono, o dono da escrava dar-lhe-á 2 ciclos de prata. Se um escravo não quis declarar o nome do seu proprietário, será levado ao palácio, sua questão será esclarecida, mas ele deverá ser reconduzido ao seu senhor. Se um filho que for menor não puder assumir o serviço de seu pai, será dada a desculpa. Se um cidadão que foi feito prisioneiro em uma fortificação do rei tem um filho que possa assumir o serviço, dar-lhe-ão um campo e um pomar, e ele fará o serviço pelo seu pai. Aí, nesse caso, supõe o pai idoso. Mas se o filho é pequeno e não pode assumir o serviço do seu pai, será dada 1/3 parte do campo e do pomar à sua mão, e ele será criado até poder substituir o pai. Então, é também um código fantástico, é uma legislação muito avançada, mas não chega perto do código do Sinai. Tem mais. Tem mais. Se encontrares o burro de um amigo, não propalarás boatos falsos, não apoiarás a quem não tem razão, não testemunharás em falso, não seguirás a maioria na prática do mal, nem testemunhará em litígio, inclinando-se para a maioria por pagamento, com o fim de torcer a justiça.
nem tampouco favorecerás o pobre em seu processo, mas cada um será julgado justamente, sem diferença entre rico ou pobre. Hoje, isso aqui está complicado, porque eu quase fui preso porque um amigo meu, num acesso de fúria, matou a esposa porque ela o chamou de corno. E aí, quando chegamos diante da justiça, eu me ofereci para ser testemunha de defesa. E eu estava diante do juiz e da promotora, e eu ouvi quando a promotora combinou com a advogada, a defensora pública, de que não defenda esse homem porque ele matou a mulher, ele cometeu um feminicídio. Um advogado amigo meu disse que essa palavra é uma estupidez, mas eu não sei. E ele deve ser condenado. Eu vi as duas combinarem. Eu ouvi. Então, quando a promotora percebeu que eu estava perto, ela mandou que a advogada me dispensasse. Por quê? Porque eu iria dizer que eu vi elas duas combinarem, que a promotora, que era a acusadora, disse à advogada defensora que não apresentasse argumento de defesa. Eu ia denunciá-la. E eu ia dizer que o réu matou a esposa, a faca, porque ela o chamou de corno. E ele, num acesso de fúria, a esfaqueou. Ora, todos nós sabemos que quando uma pessoa faz algum mal, mesmo que seja um assassinato, e se isso for um crime passional, ele sofrerá redução de pena. E eu já tinha falado isso. Então a promotora me botou para baixo do tablado e eu olhei para o juiz, que estava fazendo palavra cruzada lá na mesa dele, sem ligar. O juiz fazendo palavra cruzada enquanto o destino de um homem estava em jogo. Olha que maravilha. Aí eu falei, meritíssimo, eu quero dar meu testemunho. Aí o juiz olhou, o que é? Aí a promotora disse assim, Excelência, esse homem está criando problemas para a gente aqui. Olha que absurdo. Este homem está se valendo do cargo de professor, do respeito e do status para criar problema para a gente aqui. Aí o juiz disse assim, manda ele descer, senão eu mando prendê-lo. Eu falei, mas eu tenho argumentos para defender o réu. Eu já disse, se o senhor não descer, será preso. Aí veio o Meirinho, me pegou pelo braço, professor, desce, desce. E aí me levou lá para baixo, eu fiquei em pé e disse ao Meirinho assim, não vou ficar para assistir esse circo. E saí. Então, essa é a nossa justiça hoje. O rapaz foi de antemão como Jesus condenado, se bem que Jesus era inocente. E o meu amigo não foi inocente, ele matou. Mas ele matou por um acesso de fúria, porque a mulher, a esposa, disse que a filha que ele achava que era dele, não era dele, ele era corno e não sabia, que ela era filha do primeiro namorado dele. Ele pegou uma faca e a matou. E eu sabia disso. Isso reduziria a pena dele. Os jurados ouviram isso de minha boca e depois ela fez, a promotora fez um longo discurso para dizer que eu dramatizei e o professor fala muito bem, é muito bem falante, não leva em conta o que ele disse, porque não sei o que, parará, e assim o meu testemunho ficou inválido. E eu saí indignado e veja só, se eu permanecesse lá no tablado, lá de cima, onde estava sendo feito o julgamento, e não descesse para a assistência, o juiz mandaria me prender porque eu estava causando problema no julgamento. Na verdade, eu queria justiça. E o meu amigo estava sendo acusado, tá? Eu daria a justificativa que a pena seria combinada, seria amenizada pelo fato da mulher ter ofendido a honra dele, então foi crime passional, todo mundo sabe disso, e a promotora ficou com medo de eu dizer isso outra vez,
Então eu disse rapidamente, mas eu queria dizer e explanar a situação, porque eu sabia da história exatamente como aconteceu. E eu vi, ouvi e vi ela combinando a promotora, que é de acusação, acusadora, combinando com a defensora pública, que não argumentasse muito na defesa do rapaz. Na verdade, a defensora pública não disse nada. Disse que desistia da defesa porque era evidente que o moço era culpado e tinha esfaqueado a vítima. Pronto. Então, eu tive que descer para não ser preso. Essa é a nossa justiça. Mas aqui diz: não propalarás boatos falsos, não apoiarás quem não tem razão, testemunhando falsamente. Mesmo que uma maioria faça isto, não testemunharás de acordo com a maioria, inclinando-te para o que diz a maioria, com o fim de torcer a justiça, nem tampouco favorecerá o pobre em qualquer processo. Quer dizer, o juízo terá que ser feito absolutamente com isenção, total isenção. Não falsearás o direito de um indigente no seu processo. Afastar-te-ás de toda palavra mentirosa. A promotora era uma mentirosa. E não farás morrer um inocente, nem o justo, pois eu não absolveria aquele que fizesse isto. Não aceitarás presente, porque o presente cega os mais clarividentes e subverte a palavra da justiça. Não oprimirás o estrangeiro, de novo, pois já conheceis o estado da alma de estrangeiro, porquanto foste estrangeiro na terra do Egito. Chega, né? Chega. Aqui nós temos mais no livro dos Levíticos e no Deuteronômio, e assim nós estamos mostrando que quer tenha existido como a Bíblia diz, quer não tenha existido como os críticos duvidam, e eu como crítico literário e como crítico textual, eu tenho que crer naqueles fatos que estão ali, porque quer Moisés tenha existido ou não tenha existido, a lei está escrita. Há gerações e mais gerações, essa legislação escrita a mando de Moisés vem passando de uma para outra geração, de uma para outra, de uma para outra. O código de Hammurabi já não existe, só na época da Babilônia, lá entre os caldeus. Então, é um fato. Moisés existiu? Não sei. A arqueologia não pôde provar até hoje se existiu. Como eu disse num vídeo desses passados, que estamos encerrando agora, mostrando a vocês o milagre que é o pacto do Sinai, as leis de Deus. Mas se cumprires esses meus mandamentos, não vos deitarás com uma moabita, ou amorraíta, ou qualquer estrangeira, porque ela lhe levará, lhe induzirá à luxúria, e tu te corromperás. Não farás pacto com nenhum povo estrangeiro, porque eles são corruptos e cultuam a sensualidade, a deusa Ishtar. Por isso, o judeu tinha essa, vamos dizer assim, xenofobia. Não era xenofobia, era que todas as populações daquela época tinham como religião a prostituição sagrada, ou seja, o culto ao sexo. Então, eles tinham de Moisés, ou de quem quer que fosse, uma lei que, se fosse para uma mulher que fosse boa de cama, ele ia querer voltar e voltar e voltar, e aí ia terminar se contaminando e fazendo essa prática, né, o sexo normal, quando a circuncisão dada a Abraão.
e depois ratificada com Moisés. Coloca o membro masculino, o membro viril masculino, cortado no prepúcio, para te lembrares que esta é uma aliança perpétua, que junto ao prazer que terás ao possuíres a tua esposa que amas, este prazer é aderente a algo que me pertence. E o corte no prepúcio te lembrarás: eu sou o doador da vida. E, portanto, o que resultar daquele ato amoroso é eu que fiz, não é você. Sou eu que fiz, eu sou o dono da vida, eu concedo a vida. Essa era a função da circuncisão. Por isso, entre os hebreus, ela era sagrada. Moisés era circuncidado, dissemos, porque ele era nobre, e no Egito faziam a circuncisão como eu fiz, porque eu estava com inflamação no prepúcio e essa inflamação encheu de pus e eu tive que fazer uma operação dolorosa, porque anestesiar o pênis é algo delicado, né? O enfermeiro, o sargento enfermeiro, enfiou a agulha sem dó nem piedade, e eu agarrado nas mãos e nos pés por 4 soldados fortes, estava no exército, quando o enfermeiro disse, segura, os soldados me seguraram, e ele enfiou a agulha e anestesiou. Aí eu relaxei. Mas aquela agulhada inicial na glande foi uma coisa terrível. E, e assim eu tive que fazer a circuncisão. Eu sou circuncidado, não sou judeu, não faço isso, não fiz isso porque quis, mas porque sofri um pequeno corte no prepúcio, naquele tempo que a cueca era de linho, o cuecão de pano, e aí isso inflamou e eu tive que fazer. Para eles tinha outra função. Então, Moisés não circuncidou o filho Gerson 8 dias depois de nascido. E aí, quando Gerson já tinha cerca de 6 a 7 anos, Javé praticamente assassinou Moisés. Quando Séfora se lembrou, ou Zípora, como quiserem, que Moisés estava morrendo e não tinha circuncidado o filho, correu lá com a pedra, cortou o prepúcio do menino, trouxe o pedaço do prepúcio e, sangrando, e jogou sobre o pênis de Moisés, e Moisés voltou à vida, voltou à saúde e restabeleceu. Quer dizer, a coisa era séria, Então, o corte no prepúcio aqui tinha uma função sagrada, para te lembrares que eu sou o doador da vida. Não era como o nobre egípcio, ou o fenício, ou de qualquer outra nação, que fazia isto por um ato de higiene, ou para lavar bem o membro sexual, ou para evitar uma inflamação como a que eu tive, que foi algo tremendamente doloroso, tanto a inflamação em si quanto a cirurgia, porque não é mole receber anestesia com uma agulhada na glande, né? Então, segurando, 4 soldados fortes me segurando, e o sargento disse, segura ele que vai ser agora. Me seguraram, ele enfiou a agulha e injetou. Foi uma dor horrível. Então, vocês vejam que nós ficamos numa situação difícil. Moisés existiu? Os patriarcas existiram? Não sabemos. A arqueologia não pode comprovar. Os sábios não podem comprovar. A ciência não pode dizer sim ou não. Quem diz não está indo além da sua competência. Quem diz sim está indo além da sua competência. O que nós sabemos é que há uma corrente monoteísta do bem que tem como proposta o que é chamada a bênção de Deus, que era transformar a terra num paraíso. E a corrente do mal de Caim e de Cã teve acesso a esse segredo, que era mantido em segredo, porque tinha que ser feito,
e depois vinha a promessa. E todos viverão felizes, e não haverá miséria, e não haverá indigência, e todos viverão na fartura, portanto não haverá doenças comuns, não, que será um mundo completamente diferente daquele que nós estamos vivendo. Infelizmente, a corrente do mal, os filhos de Caim, os herdeiros de Caim e de Cã, conseguiram conquistar a Terra. Estamos diante de um mundo globalizado, mas ao invés dos herdeiros da promessa, daqueles que receberam a bênção, segundo está na linhagem dos patriarcas, que não é filho carnal um do outro, mas é filho espiritual, com a diferença de 20 ou 30 gerações de um para o outro. Mas temos o caso de José do Egito, que foi um Mashiach, um salvador do mundo. Temos o caso de Moisés, que quer tenha existido, não tenha existido, deixou essa legislação. Libertou 600 mil escravos do Egito? Não sei. Porque quando eu, como crítico literário e crítico textual, faço um exame, eu penso, o Egito escrevia tudo. O rei, o faraó, estava sentado no trono e o escriba sentado, olhando para ele. Então, 600 mil escravos, o braço trabalhador de um país como o Egito, sair todo numa única noite e dia, e o país ficar sem esses trabalhadores, certamente haveria um baque, um reflexo enorme na economia desse país. E não há registro nenhum no Egito de que tenha havido qualquer baque econômico. E aí, como é que fica? Não há o nome de Moisés inscrito em nenhum monumento do Egito, mas aí Eduardo Churré, o grande iniciado, disse que o nome verdadeiro dele era Osarsif. O nome Moshe, que era Masha, salvo das águas, se deve àquele episódio da barquinha de onde ele foi salvo, e depois ele mesmo modificou, depois de um ritual, porque ele assassinou um oficial do faraó. Então Jetro, o sacerdote madianita, fez ele passar por um ritual de quase morte, que podia se voltar ou não, e quando ele voltou, ele decidiu usar o nome Mosi, que quer dizer filho, filho de Deus. Ele, ao assassinar o oficial do faraó, sendo ele um sacerdote, perdeu a filiação divina. Então, o nobre era filho de Deus, o pobre não, mas o nobre era. E o faraó, um filho dileto de Deus, a encarnação de Horus. Então, Moisés, como sacerdote de Heliópolis, assassinou. E aí foi, vamos dizer, automaticamente incorreu numa maldição. Enquanto Jetro contou para Jetro, sacerdote madianita, o que fez. E Jetro disse, a tua pena é passar por uma prova, como a do rio. Joga no rio aquele que matou sem dolo, sem querer matar. Se ele viver e ele sair do rio sozinho, então ele não será punido. Mas se ele tiver que ser salvo para não se afogar, aí ele será punido. E aí, na Idade Média, nós temos também a justiça de Deus. Mas tinha alguma coisa que está aqui no Código de Ur-Nammu, que é muito interessante. Se um homem disser algo contra outro homem, e o outro disser que não é verdade, e altercarem, então pegarão uma colher, eu vi o rito filmado, e passa a colher numa pedra, e passa a colher numa pedra várias vezes até que ela esquente, ela aqueça. Aí um dos altercadores bota a língua para fora e a colher é colocada na língua, rapidamente, mas é colocada e tirada. Se queimar a língua, é porque o cara é culpado. Se não queimar, é porque ele não é culpado. Aí os médicos dizem assim, porque se a pessoa for mentirosa, ela fica num estado de estresse muito grande e não saliva, as glândulas salivares param de salivar. Olha que sabedoria imensa nesse ritual brutal. Então, o estresse da culpa fazem com que ele fique com a boca seca. Quem de nós não já experimentou a boca seca? E então a colher quente de bronze
bronze, sei lá, quando tocar na língua, mesmo que seja levemente, queimará a língua. Mas se ele está tranquilo e ele confia no Deus que protegerá aquilo, porque o julgamento de Deus, a língua, a boca dele estará úmida, e a umidade da saliva na língua protegerá. Então, quando a colher quente for colocada na língua, a saliva será, ela será, evaporará, mas a língua não queimará. Olha que coisa fantástica, isso está aqui. É o chamado juízo de Deus. Na Idade Média ainda havia algo parecido. Que coisa fantástica, né? Mas eles não supunham a questão da saliva, eles colocavam porque Deus protegerá a língua do que falar a verdade e ela não será queimada. E o que falar a mentira, então a língua queimará. Todos os dois eram submetidos ao mesmo processo, a colher era esquentada, colocada na língua de um, depois esquentada e colocada na língua do outro. Um dos dois tinha a língua queimada, aquele era considerado mentiroso. Quer tenha existido, como eu disse, em suma, quer não tenha existido Moisés, ficou a lei, a Torá, que eu tenho aqui, já mostrei a vocês, o Pentateuco. Escrito por Moisés, não sei, Jesus se referia a Moisés, a lei de Moisés, o que me faz tender para a existência dele, porque eu creio em Jesus Cristo. Se não existiu, existiu algum personagem que teve tamanha habilidade, tamanha capacidade, que deixou-nos um código por escrito com 613 ou 612 preceitos, que são uma legislação 500 anos ou mais à frente. E que 500 anos a mais? Nós ainda hoje, eu disse, quase fui preso porque eu queria testemunhar a favor do réu e eu sabia a verdade e a promotora não deixou porque ela queria condená-lo de antemão. Então, ainda hoje, não chegamos à legislação mosaica. O juiz terá que ser isento, justo. Eu fui expulso do tablado porque o babaca do juiz estava lendo palavra cruzada, fazendo palavra cruzada, e a promotora e a defensora pública combinaram que ele teria que ser condenado porque cometeu um feminicídio. E eu tinha argumentos que minorariam a pena dele. Então, ainda hoje, a justiça depende, não sei, com a Lava Jato, parece que alguns figurões, Temer bateu 2 vezes na prisão, foi solto e agora estão enrolando a discussão da validade da prisão em segunda instância. Se o Supremo Tribunal e o Congresso aprovarem, ele volta para a cadeia, Lula também. E se não aprovarem, então, eles ficarão livres, porque a primeira instância os absorveu, a segunda foi que os condenou. Então, a instância que os condenou sendo anulada, então é uma coisa mais ou menos por aí. E estão rolando com a barriga, e Rodrigo Maia inventando coisas, e a Previdência, que foi feita pela metade, porque foi feita apenas a Previdência dos pobres, mas a Previdência dos militares foi feita, mas a Previdência dos políticos, dos deputados federais, dos senadores, do presidente da República, como será a aposentadoria desses senhores, dos desembargadores e dos ministros, não foi feita a reforma dessa Previdência, teria de haver a continuação. Não tivemos a reforma previdenciária, ela foi parada no meio e Bolsonaro não toca para frente, e ninguém vai tocar. Porque ninguém vai mexer nos grandes salários, nos nababescos ganhos daqueles que já têm de sobra. Como disse Moro, quando perdeu o auxílio moradia de 4 mil. 4 mil reais, o que é que isso faz diferença no meu salário? 4 mil reais é uma gorjeta que eu dou num almoço bem serviço num restaurante de luxo. Legal. É o meu salário. É uma gorjeta que ele dá no restaurante de luxo. Então, perdeu nada. Imagina quanto ele ganha. Então, a previdência desses senhores não foi feita a reforma. Ainda está para ser feita. Agora, Rodrigo Maia já disse que a prioridade depois da pandemia é a tributação, né? A reforma das leis de tal maneira que não haja tantas leis obrigando os empresários a pagarem tanto.
e a prisão, a questão da prisão em segunda instância vai ser discutida. Bem, quem viver, verá. Eu, professor Marlanf, não creio. Ótimo, então fizemos a pequena análise resumida, mas fizemos da legislação do Sinai, da legislação mosaica, e de que se não foi Deus que deu aquilo a Moisés, o homem a quem quer que aquilo seja atribuído era uma pessoa, não sei se direi sobre-humana, mas estava muito acima da mentalidade da nossa época, eu sou capaz de dizer, da nossa. Imagina da dele, 1350 anos atrás, quando se supõe que Moisés existiu. Vejam o vídeo, deem o seu like, inscrevam-se no canal e façam comentários se quiserem. Muito obrigado. Cumprimos a nossa função de chegar até Moisés. Agora, sim, vamos a Josué no próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá.